Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à aula de História. Hoje nós estaremos fazendo uma breve revisão do assunto da semana passada e a gente viu na semana passada que nós estamos tratando de um assunto de grande importância para a história e para a nossa vida. Quando a gente fala do Renascimento, nós estamos falando de um movimento intelectual, um movimento científico, um movimento cultural que iniciou lá no século XIV, século XV e terminou no século XVI, e a gente vai observar que esse movimento do Renascimento foi um movimento de grande importância para o mundo até os nossos dias. Sempre que a gente for fazer um vestibular, a gente for fazer uma faculdade, chegar lá no ensino médio, vocês também irão ver esse conteúdo, porque é um dos conteúdos mais importantes que a história tem. Por quê? Esse movimento do Renascimento é um movimento que ele vai acabar com a Idade Média, onde a população vivia no campo, sobrevivendo da agricultura, sobrevivendo com aquele pensamento que tudo dependia de Deus, que as pessoas elas não tinham liberdade, quem mandava na população era a Igreja Católica. E a gente vê que esse movimento renascentista é um movimento em que um grupo de homens do continente europeu vão se unirem para provocar uma mudança no continente europeu. Essa mudança ela vai acontecer inicialmente na cultura, principalmente da pintura. Ela também vai acontecer, além da pintura, ela vai acontecer na ciência, vai acontecer também nas ideias das pessoas. E a gente vai passar então a observar que essa mudança ela chegou até os nossos dias. E a gente vê, quando a gente falou na semana passada, que o movimento renascentista foi um movimento cultural, científico e intelectual, a gente fala que ele vai provocar grandes mudanças na sociedade. Além de provocar grandes mudanças, a gente tem que se lembrar quais são as principais características do Renascimento. O que é que esse movimento ele queria quando ele surgiu lá na Itália? Esse grupo de homens, quando se reuniram e formaram um movimento chamado de renascentista, um movimento chamado de Renascimento, eles queriam provocar uma mudança na sociedade de forma geral. Não apenas na política, não apenas na economia, mas também uma mudança na arte, uma mudança também na forma da população pensar e principalmente uma mudança na ciência, que até então essa ciência ela não era valorizada. E a partir de então, a gente vai observar que o Renascimento ele tem várias características que são importantes. Esse movimento, esses homens queriam provocar mudanças na sociedade através de algumas características. Entre essas características nós podemos citar o racionalismo, eles valorizavam o uso da razão, eles valorizavam o naturalismo, valorizavam a natureza ela deveria ser representada, valorizavam também o antropocentrismo, que é o homem como centro do universo. Lembre-se que até então, o que era o centro do universo não era o homem, era Deus. Deus era a grande preocupação do universo até o século XV, no final da Idade Média. Então a gente passa então a observar que eles também valorizavam o hedonismo, que é quando uma pessoa ela se entrega aos prazeres da vida, à comida, à diversão, ao sexo e também principalmente a alegria, que é uma forma de valorizar a sua própria vida. E a gente então começa então a perceber a partir desse momento que o Renascimento é um movimento que queria mudar o mundo que existia até então. E havia tristeza, todo mundo não valorizava a ciência, não valorizava a razão, as pessoas queriam apenas obedecer à Igreja Católica, e o Renascimento ele veio para isso, para movimentar, fazer com que as pessoas se tornassem o quê? As pessoas se tornassem livres e tivessem uma nova cultura e também tivessem uma nova forma de pensar e passassem a acreditar cada vez mais na ciência. A partir desse momento a gente vai observar que a grande mudança que vai acontecer no Renascimento vai ser a mudança cultural. E a mudança na cultura é o que nós vamos iniciar hoje, que é de grande importância. Quando a gente fala que
esse grupo de homens lá na Itália, esse grupo de homens que surgiram na Itália, eles começaram a investirem em artistas que existiam na Itália, porque esses homens que investiam em artistas, eles eram chamados de mecenas. O mecenas é uma pessoa, era, por exemplo, um comerciante, um rei, um papa, que ele doava dinheiro à população, aos artistas, para que o artista fizesse obras de arte para ele e ele pudesse guardar na sua casa. Imagine, por exemplo, você ter uma tela, ter uma obra de arte Michelangelo em casa. Seria algo espetacular, porque na época eles já eram conhecidos. Então a gente vê que as famílias da Itália, que eram ricas, compravam obras de arte, mandavam fazer pinturas para mostrar o seu grande poder. Então aquela pessoa que protege um artista era chamada de mecenas. Então a gente vai observar que esse grupo de homens renascentistas começaram a inovar a pintura. E as pinturas a gente vê que ela foi feita por vários artistas. Hoje nós vamos estudar os 4 principais pintores, artistas do Renascimento. Nós temos Sandro Botticelli, nós temos Leonardo da Vinci, nós temos também aqui a participação de Michelangelo e temos também Rafael Sancho. A gente vai observar então que esses são os 4 principais artistas do Renascimento. Inicialmente a gente vê, nós temos aqui Sandro Botticelli. Sandro Botticelli a gente vê que ele foi um dos principais pintores do Renascimento, que se inspirou na mitologia greco-romana e também na tradição católica cristã. E as suas obras de arte foram, uma delas é essa aqui. Essa obra de arte ela se chama O Nascimento de Vênus. Ela faz uma mistura da mitologia greco-romana com o nascimento de Vênus, que nós conhecemos como Afrodite, e ela também faz a mistura com a tradição cristã com o nascimento de Eva. Então a gente vê que ele vai misturar um pouco das tradições. Ele fez essa pintura lá no século XV. Aqui nós vamos ter Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a gente vai observar que ele se tornou um dos grandes pintores do mundo. Aliás, ele é considerado o maior pintor de todos os tempos. A gente observa que Leonardo da Vinci, além de ser considerado um dos grandes pintores do mundo, a gente pode observar que ele vai se tornar uma das pessoas mais representativas da pintura. Nós vamos ver que ele era pintor, ele era escultor, ele era arquiteto, ele era cientista, ele era engenheiro e ele também era inventor. Além também de desenvolver vários projetos de cidades e armas. A gente vai observar que entre suas principais obras estão A Última Ceia, que é essa obra central que nós temos aqui, e temos a Mona Lisa, que são as obras mais famosas e mais conhecidas de Leonardo da Vinci. E a gente se pergunta, por que a Mona Lisa, que não é uma pintura bonita, ela é tão conhecida? A gente vê que ela vai se tornar muito conhecida porque a Mona Lisa não é apenas uma pintura feita por Leonardo, mas ela também tem um significado histórico. A gente vai se perguntar, qual é o significado histórico da Mona Lisa? A Mona Lisa, pessoal, pintada lá no século XVI por Leonardo da Vinci, a gente vai observar que ela passa a ter uma grande importância para a gente compreender a história daquele momento. Nós vamos ver que o que marca a Mona Lisa é o sorriso dela. Então esse sorriso da Mona Lisa, nós vamos ver que naquela época era proibido, a Igreja Católica proibia as pessoas sorrirem, porque imaginava que as pessoas sorrindo poderiam acabar com o medo, e sem o medo Deus não iria existir. Então a gente vê que o sorriso da Mona Lisa, Leonardo estava criticando a Igreja Católica. Por isso que a Mona Lisa ela vai se tornar a pintura mais conhecida do mundo e a pintura mais famosa e também mais cara. A gente vê que Leonardo da Vinci também, ele vai se tornar um grande artista por ele representar o corpo humano bem próximo do que nós temos, mais real. E também a gente vê outro ponto interessante que a gente pode observar, vai ser a relação do claro com o escuro, que vai mudar ainda mais a relação que a gente pode perceber em relação
em relação às pinturas cada vez mais modernas. Aqui nós vamos ter as chamadas obras de Michelangelo. Essa obra de Michelangelo era o quê? Um escultor, um arquiteto, um pintor, e ele também era conhecido como poeta do corpo. Por quê? A gente vai observar que ele representava os músculos, as veias e a força de suas personalidades como nenhum dos outros pintores e escultores também. Essa aqui é uma escultura feita por Michelangelo, chamada de Pietà, que temos Maria segurando Jesus morto. A gente vê que também tem outra escultura de Davi, e a gente vê que Michelangelo ele se tornou conhecido também por outros fatores. Por quê? A gente vê que Michelangelo, quando ele vai fazer a Pietà, que é essa escultura, ele também vai ter outra importância. Qual vai ser? Ele fez uma grande pintura, que há mais de 500 anos, existe uma capela lá no Vaticano, onde o Papa ele vive. Nós vamos ver que essa pintura ele demorou 5 anos para realizá-la. Nós vamos ver que essa pintura ela está no teto da Capela Sistina, lá em Roma. Existe há mais de 500 anos. E ela vai contar a história desde a criação do mundo até o dia do juízo final. Então é uma das obras mais renomadas de Michelangelo. E por último nós temos aqui Rafael Sancho. Rafael, a gente vê que ele vai adquirir todas as características dos outros pintores, e ele então vai ser o quê? Foi um pintor que ao ser muito habilidoso, ele começou então a retratar, a ser o retratista oficial das pessoas ricas lá do continente europeu. Como ele vai ser um retratista? Toda pessoa rica que queria ser retratada, que queria ser mostrada para as gerações futuras como uma pessoa importante, procurava o Rafael para mostrar a sua grande importância que tinha tido para a sua época. Então a gente vai observar que cada um desses artistas tiveram a sua importância. Se a gente observar, nós temos Sandro Botticelli, nós temos Leonardo, nós temos Michelangelo, nós temos também Rafael. Os 4 vão formar o nome das chamadas tartarugas ninjas. A gente vai observar que o nome das tartarugas foram dadas em homenagem aos pintores mais conhecidos do Renascimento. E a gente vê que esses 4 homens se tornaram muito representativos porque eles inovaram a forma de pintar e a forma de representar a humanidade através da pintura. Então a gente vai estudar Sandro, Leonardo, Michelangelo, Rafael. Foram homens muito importantes que ainda hoje merecem e devem ser estudados. Ok?